Olá, meus amigos, paz do Senhor a todos, bem-vindo ao canal Voz Profética SP. Vamos dividir um texto que está em Gênesis hoje, Gênesis 26, de 1 a 6. Gênesis 26, de 1 a 6 e o verso 12 também aí com vocês na tela. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso Isaque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e darei à tua descendência todas essas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, e os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Irmãos, essa passagem basicamente fala nesse primeiro momento sobre fome. A fome naquela época da Bíblia era bem diferente da nossa fome de hoje. Hoje o problema da fome no mundo é a má distribuição. Na época da Bíblia aconteceram várias fomes. Se você olhar, você vai ver que na época de Abraão teve tanta fome que ele teve que descer do Egito. A palavra fala que houve fome na época de José, onde passaram 7 anos sem a terra dar nada para comer. E se você vê o exemplo de Samaria, era tanta fome naquele momento que eles comeram a cabeça de uma jumenta. Mas, irmãos, eu quero trazer um fator para vocês. Por mais que essas crises sejam grandes ou foram grandes, elas passaram. Pode ver, todos os problemas da Bíblia começaram, tiveram um tempo determinado e Deus fez aquele problema sanar, aquele problema passar. Lembra você quantos problemas graves você já passou? E eu, por quantos eu já passei? Quantas situações difíceis nós já passamos para chegar até aqui e chegamos? Se a gente está aqui, é porque esses problemas vieram e foram embora da nossa vida. Quantos exemplos você pode trazer para a sua memória? Eu elenquei uns exemplos para mim aqui, que não era nem para eu estar aqui. O primeiro que eu trouxe aqui é que uma vez eu estava indo para a casa da minha esposa, quando a gente era namorados ainda, e eu vi uma correria de carro um atrás do outro, e eu fui só olhando. E quando eu fui ver, era uma perseguição, o cara atravessou a esquina, veio o outro, bateu de cheio no meu carro. O carro virou, bateu numa casa, bateu numa árvore, o outro atropelou uma mulher, e graças a Deus não aconteceu nada. Em um outro momento eu estava indo visitar a minha mãe no aniversário dela, eu capotei na chuva, fui parar numa vala, e também não aconteceu nada, foram só 3 ou 4 pontos aqui na cabeça. Deus me livrou daquilo. Cirurgias que eu já passei, já fiquei de refém, já fui assaltado, e Deus, ele foi livrando, ele foi tomando conta das situações e fazendo que essas coisas passassem na minha vida. Deus livrou na Bíblia e Deus continua livrando hoje. O mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. É que a gente tem mania de pensar que o nosso problema de hoje, o problema atual, não tem mais jeito. Senhor, eu passei aquele, mas esse não tem jeito. Irmãos, entendam uma coisa, os nossos problemas, eles vão sempre aumentar. Quando caminhamos com Deus, os desafios só vão aumentar, porque a nossa fé aumente. Passamos por uma crise, pode ter certeza, vai vir uma pior, depois vai vir uma pior e a gente vai rompendo. E é assim que funciona. Se você olhar a vida dos heróis da fé na Bíblia, na galeria dos heróis da fé, você vai ver o que aconteceu isso com eles. Davi teve problema com seus irmãos, com o pai, e cada hora era um desafio diferente. Os irmãos não gostavam dele, o pai não acreditava nele. De repente ele tem que enfrentar um urso para livrar uma ovelha, depois tem que enfrentar um leão, depois ele tem que enfrentar Golias, depois Saul perseguindo ele, e no final os seus próprios filhos. Você vê a vida de José. A vida de José era a mesma coisa. Os irmãos não gostavam dele, não conseguiam nem conversar. Os irmãos tinham inveja dele, venderam ele, jogaram num buraco. Ele foi trabalhar como escravo na casa de Potifar. Depois ele é acusado e vai para a prisão, e só depois desse monte de crise passar que ele vai governar o Egito. E sabe o que acontece isso? Onde está a resposta porque ainda estamos aqui? Isaías 59:1, ele tem a resposta. Ele fala assim, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa alcançar, e nem os seus ouvidos agravados para que não possa escutar. Irmãos, olha o exemplo de Moisés. Deus cuidou de Moisés desde quando ele era bebê.
cuidou dele no Nilo, cuidou dele do palácio, quando ele matou egípcios, quando ele foi para o deserto. Quando ele foi para o deserto, ele encontra Jetro, que coloca ele dentro da sua casa. Jetro dá a sua filha como esposa, e ele ficou lá por 40 anos e Deus cuidando dele. A Bíblia mostra que Deus sacudiu literalmente o Egito, exaltando o nome de Moisés. Deus falava e acontecia. Deus mandou as 10 pragas e sempre Moisés e os seus compatriotas, os hebreus, eram protegidos por ele. Deus abre o mar, depois Deus fecha o mar e mostra que o poder está nas mãos dele. A Bíblia mostra que Moisés ora e sai água da pedra no deserto. A Bíblia mostra que Moisés ora e desce maná do céu. A Bíblia mostra que Moisés ora, chega a carne. Moisés ora e Deus mata os amotinados. A Bíblia mostra que Moisés ora e a água que era amarga fica doce. Em todas as coisas, Moisés teve experiência com Deus. Foram dezenas de experiências que Moisés teve com Deus. Agora uma pergunta, e a sua experiência com Deus? Onde está a sua experiência? Você pode falar alguma coisa assim, olha, eu tive uma experiência assim, assado com Deus, senti a presença, vi e falou comigo. Será que você tem alguma coisa para falar de Deus? Quantos milagres Deus fez? E ainda assim, Moisés lá no deserto ainda fica com dúvida, fica questionando Moisés. Quantos livramentos, quantas coisas, providências Deus faz para nós, e a gente ainda fica duvidando. Mas será que dessa vez vai dar? Será que eu vou conseguir? Será que essa prova vai passar? A Bíblia mostra em Malaquias 3,10, o Senhor falando assim: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso não sois consumidos. Irmãos, a palavra de Deus, ela não falha. Deus, ele não muda para pior, por um simples motivo, porque ele é eternamente santo. E Deus não muda para melhor, porque ele é perfeito, não tem o que melhorar. E Deus, ele quer nos salvar, ele quer te salvar, ele quer te curar, ele quer te levantar. É isso que Deus faz, do jeito que ele quer, não é do seu jeito. Muitas vezes a gente fala assim, não, eu vou para a igreja, eu vou melhorar, eu vou ser uma pessoa melhor, mas do meu jeito, na hora certa. Não é assim que funciona. Irmãos, tem que ser do jeito que Deus quer. Pode ver, em todas as passagens que se referem a Moisés, Deus não usou nenhuma ideia. Deus não precisou nenhuma ideia de Moisés para fazer o que tinha que acontecer. Vamos voltar para agora, o texto que a gente leu. A Bíblia fala que Deus fala assim, Isaac, não desce ao Egito, não vai para lá. E lá nesse momento, todo mundo ia para lá. Porque o Nilo estava lá e era como existia uma fome naquela terra, todo mundo queria ficar perto aonde tinha água, todo mundo ia para lá. Mas Deus fala, Isaac, você é diferente, eu protejo você, eu estou com você, você vai para o outro lado, você não precisa dessa água. Irmãos, entenda uma coisa, quando você obedece a Deus, Ele é responsável por você. E quando você desobedece a Deus, você é responsável por você mesmo. Então, quando nós somos responsáveis por nós, pode ter certeza, vai dar alguma coisa errada. A Bíblia mostra que Isaac obedeceu. Ele acreditou na palavra, acreditou na promessa de Deus, e ele semeou, mesmo longe do Nilo, mesmo longe de água. Quem sabe, todas as pessoas que viram falam, você é louco, vai semear longe, aí é seco, aí não tem nada. Onde tem alguma coisa, onde dá alguma coisa, onde cresce, é perto do Nilo, é perto de onde tem água. Mas Isaac cria. E se você olhar o verso 26, a Bíblia fala que Isaac colheu 100 vezes mais. Se Isaac tivesse plantado uma semente, teria colhido 10. Se tivesse plantado 10, colheria 100. Se Isaac plantou 100 sementinhas, ele colheu 1000 sementinhas. Entenda uma coisa, irmãos, onde Isaac estava? Deus estava com ele. Onde Deus está a bênção com você. Pode ver, onde Moisés estava, tinha bênção. Com a bênção de Deus, Moisés libertou 3,5 milhões de hebreus. Com a bênção, Enoque foi levado da terra sem ver a morte. Com a bênção de Deus, Josué fez o sol parar por quase um dia todo. Com a bênção de Deus, Elias faz uma oração desafiando os profetas de Baal e desce fogo do céu. Com a bênção de Deus. A Bíblia fala que Eliseu aumenta o azeite da viúva com a bênção de Deus. A Bíblia fala que Davi venceu um gigante, o herói de guerra, o guerreiro que ninguém tinha coragem. Ele foi lá porque Deus estava abençoando ele. A Bíblia fala que João, o apóstolo João, foi jogado vivo dentro de um caldeirão de óleo. Vivo dentro de um óleo fervendo, e o óleo não teve efeito no corpo dele. Sabe por quê? Estava debaixo das bênçãos de Deus. Irmãos, quem recebe as bênçãos é porque é persistente. Agora, quem desiste não recebe as bênçãos. Não podemos desistir das bênçãos de Deus dos nossos sonhos, até as coisas acontecerem. Porque a hora que acontece, você vai buscar outros sonhos. E é a mesma coisa. Quando você estiver triste, quando você estiver desanimado,
Vai ler Jó. Lê Jó 14, de 1 a 3, você vai entender o que é ficar triste, o que é desanimado. Quero deixar para finalizar essa mensagem as palavras de Jesus, quando ele diz assim, ó: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. E ele fala assim, ó: na casa do meu pai há muitas moradas, há muito espaço, há muito lugar. Ele fala assim, se não fosse assim eu não ia ter dito, eu não ia avisar vocês, mas é assim que é. E ele fala assim, e eu vou preparar lugar para vocês, e quando eu vier, vou levar vocês para ficarem comigo. Irmãos, ele fala assim, ó: quando eu vier outra vez, eu vos levarei para mim mesmo. E ele fala assim, ó: para onde eu estiver, estejai vós também. Jesus, ele quer nós pertinho dele. Essa é a mensagem de hoje. Tenha em mente, irmãos, que não importa a situação, não importa o problema, o obstáculo, a dificuldade, tudo isso passa. Amém? Eu quero agradecer a todos. Eu peço para os irmãos se inscreverem no canal, ativar o sininho para que o YouTube avise você quando chegar uma nova mensagem, que divulgue o nosso canal. Eu oro a você, pedindo que Deus abençoe você, sua família, a sua casa, abençoe o Brasil, e até a próxima, se Jesus não voltar. Até lá.